Justiça para Todos de hoje vai falar sobre os 30 anos da Constituição Federal. O Brasil teve 7 constituições desde a época do Império até hoje. E ao longo dos anos, a principal lei do Brasil passou por muitas mudanças. A chamada Carta Cidadã, promulgada em 1988, está em vigor até hoje e representou um marco no processo de redemocratização do país. Executivo, Legislativo e Judiciário, os poderes da União, que são independentes e harmônicos, têm funções e prerrogativas descritas na Carta Magna. E ainda, o que diz a Constituição com relação à Justiça Federal e aos tribunais regionais federais? Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. A Constituição Federal completou 30 anos este mês e o Justiça para Todos vai contar a história da Carta Magna desde a época do Império. A primeira Constituição do Brasil foi promulgada em 1824. De lá para cá, o país teve outras 6 cartas e a que está em vigor é a de 1988, que representa o principal símbolo de redemocratização nacional. Para que ela fosse elaborada, foi feita a Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985. Os trabalhos duraram cerca de 20 meses e contaram com a participação de 559 parlamentares, que também tiveram a ajuda da sociedade. Acompanhe. A Constituição Federal, ela define o modelo de país que nós temos. Por que isso é importante? Porque é na Constituição Federal que está previsto qual vai ser a nossa forma de governo, ou seja, se a gente vai ser uma república, se a gente vai ser uma monarquia, que define nosso sistema de governo, que define a forma de exercício do poder. Brasil e suas leis. Um assunto que exige uma viagem ao Brasil Império. Foi nessa época que o país ganhou a primeira Constituição. A Carta de 1824 tinha 179 artigos. Criou o poder moderador, que colocou Dom Pedro I acima do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Estabeleceu as eleições indiretas e censitárias. Só os homens, com determinada renda, podiam votar e disputar cargos. É uma Constituição que teve a característica de ter um poder moderador, de ter uma religião oficial, né? E ela tenta, a Constituição de 1824 é uma espécie de síntese entre o velho e o novo. Tem uma casa monárquica, tem uma casa dinástica, tem um imperador que não é submetido a nenhuma responsabilidade, tem uma divisão de poderes também, tem o executivo, o judiciário e o legislativo, mas ela nunca se coloca uma Constituição totalmente moderna, porque ela justamente tem ainda está presa esse passado, né, dos Bragança, da casa monárquica, que era a casa portuguesa, que passa a reinar no Brasil, no Império do Brasil. Quase 7 décadas depois, em um cenário de república, eis que surge a Constituição de 1891. Ela trouxe destaques como a instituição da forma federativa de Estado e republicana de governo e a independência dos 3 poderes. A terceira Constituição foi a de 1934, no governo Getúlio Vargas, mas durou pouco. Isso porque, em 1937, o próprio presidente à época outorgou ao país, sem nenhum referendo, a Carta Constitucional do Estado Novo. Após algumas outras, digamos, instabilidades, ele decide fechar o Congresso e decide outorgar, no mesmo dia que ele fecha o Congresso, que é 10 de novembro de 37, ele outorga a Constituição de 37. O Congresso, então, fica fechado, ele começa a governar por decretos-leis, sem a participação do Congresso, com base na Constituição de 37 que ele mesmo outorgou. A Constituição de 1934, ela durou 3 anos, porque ela foi democrática, ela foi muito esperada, tivemos a Revolução Constitucionalista de 1932, né? Mas justamente por se tratar de um texto que não dizia respeito à nossa realidade social, ela não conseguiu compor as forças políticas,
Então ela durou tão pouco e nós tivemos depois o golpe do Estado Novo e veio a Constituição de 37. A edição da Constituição de 1946 já falava em direitos individuais, fim da censura e pena de morte, direito de greve, eleições diretas para presidente da República, com mandato de 5 anos. Além disso, incorporou o Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário. Em 1967, é outorgada outra Constituição, elaborada durante o regime militar. Para a gente ter uma dimensão do que é a Constituição de 67, quando ela foi redigida na sua primeira versão, elaborada pelos 3 ministros que compunham a estrutura de ministérios do governo militar, não foi prevista uma declaração de direitos. Então, para se imaginar que já na Declaração dos Direitos do Homem, na Revolução Francesa, na segunda metade do século XVIII, estava lá estabelecido de que o Estado que não tinha declaração de direitos, nem a atribuição dos poderes, não tinha Constituição. Em 1985, fim do regime militar. O país não era mais o mesmo. A sociedade não era mais a mesma. A legislação tinha que acompanhar isso. Uma transformação era necessária, já que o país vivia um processo de redemocratização. O então presidente José Sarney convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. De 78 em diante, a sociedade civil passou a se organizar de uma forma inédita, especialmente nas grandes cidades, São Paulo, Rio e outras cidades também. Então tivemos um novo sindicalismo, com as greves do ABC, que se espalharam pelo Brasil. Tivemos as comunidades eclesiais de base na Igreja Católica, associações de donas de casa contra a carestia. Tivemos novos grupos sociais, o Movimento Brasileiro pela Anistia. Todos esses grupos tinham, entre as suas pautas, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Constituinte começou a se reunir em fevereiro de 1987. 559 deputados federais e senadores sentaram frente a frente para debater e encontrar um texto que representasse o máximo possível a nova realidade brasileira. O texto não poderia acompanhar o novo cenário se não tivesse a participação popular. O processo foi democrático. Quem quisesse poderia mandar sugestões. Havia 5 milhões de formulários nos Correios para garantir que cada um desse aquele pitaco num momento histórico. As pessoas abraçaram a ideia e deu certo. Foram mais de 72 mil sugestões só de cidadãos, fora as 12 mil dos contribuintes e encaminhadas por entidades representativas. A redação final passou pelo crivo dos parlamentares em 22 de setembro de 1988. 5 de outubro, 15 dias depois, foi promulgada a Constituição de 1988, que está em vigor até hoje, a nossa Carta Cidadã. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude e isso se cumpra. Para mim, o grande legado da Constituição de 88, da Constituinte e do seu produto, a Constituição, foi permitir um fortalecimento institucional do Brasil. Só falta um passo, e é o passo que eu defendo agora para os próximos anos após os 30. É uma grande reforma política para permitir uma institucionalização também dos partidos políticos e, com isso, o fortalecimento dos 3 poderes para que nós possamos atingir os objetivos que o próprio texto constitucional declara. A Constituição, ela é um texto aberto no sentido que ela consagra valores que são inegociáveis, né, do ponto de vista da estrutura de um país, de um regime democrático, do Estado de Direito, mas ela também comporta essa necessidade de adaptação. Por quê? Porque a sociedade ela vai, ao longo do tempo, e aqui nós temos quase 3 décadas de existência, de construção, é necessário que os valores atuais, de alguma maneira, sejam refletidos nesse texto constitucional. No próximo bloco, as principais conquistas dos brasileiros na Constituição de 1988.
E ainda conheça o que diz a Carta Magna com relação à Justiça Federal. Nós voltamos daqui a pouco. A Constituição de 1988 trouxe muitas conquistas importantes aos brasileiros, como a garantia da preservação de direitos fundamentais, a saúde e a educação, a proteção do meio ambiente, a defesa do consumidor e a garantia do direito dos cidadãos no que diz respeito a manifestações tipicamente nacionais, como a indígena, a popular e a afro-brasileira. A Carta Cidadã também cuidou das atribuições dos 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. O capítulo 3 foi dedicado ao Judiciário e entre os órgãos desse poder estão os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. Acompanhe na reportagem como as funções e a organização da Justiça Federal estão descritas na Constituição em vigor e como esse ramo da Justiça se fortaleceu ao longo desses 30 anos. A Constituição de 1988, ela retoma o Brasil nos trilhos da democracia e aí a melhor experiência democrática que nós passamos a vivenciar foi a partir da Constituição de 88, que é um marco regulatório e que ele muda todo o direito brasileiro. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes harmônicos e independentes. E por entender assim, ela define a organização de cada poder, um por um, detalhadamente. A estrutura, os integrantes, as atribuições. O capítulo 3 é destinado ao Poder Judiciário. Ela optou por potencializar o sistema de justiça. Então, ela deu mais atribuições ao Ministério Público, ela constitucionalizou a advocacia privada e a advocacia pública, ela constitucionalizou a defensoria pública e ela deu um grande poder ao Poder Judiciário. Qual é a razão disso? A razão disso é uma certa aposta num sistema que pudesse proteger a Constituição. Artigo 92, inciso 3. Estão entre os órgãos do Poder Judiciário os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. No artigo 106, um detalhamento da Justiça Federal. Órgãos integrantes, composição, funcionamento, competências, carreira dos magistrados. Seria muito dizer que a Constituição em vigor foi um marco para esse ramo do Judiciário? São visões diversas que uma sociedade apresenta, mas que o Judiciário, de alguma maneira, vai exercer o papel de ter a última palavra para saber quais valores que estão sendo debatidos, quais valores que estão sendo defendidos, que são compatíveis com o modelo de Estado constitucional que o Constituinte de 88 definiu. Vamos voltar às Constituições para entender como citavam a Justiça Federal. A instituição da Justiça Federal ocorreu logo após a proclamação da República. Era formada pelo Supremo Tribunal Federal e por juízes chamados de seccionais, com cargos vitalícios. A Constituição Federal da época, em 1891, definiu as competências. A Justiça Federal foi criada com a primeira Constituição republicana, que a grande finalidade dela era controlar os atos praticados pelo governo federal. A de 1934 aperfeiçoou as competências. Mas, com o golpe de 37, a história da Justiça Federal sofreu fortes impactos. Ou melhor, foi extinta. A Constituição de 1937 é a Constituição mais retrógrada da história constitucional brasileira. Então, num sistema ditatorial
como o implantado com o Estado Novo, mercê da Constituição de 37, a Justiça Federal não seria um órgão adequado para essa nova configuração do Estado. Então, isso se deu exatamente porque a Justiça Federal tinha sido criada com a ideia republicana de controle dos atos do Executivo Federal. A Justiça Federal ressurge com a Constituição de 1946, porém, só em segunda instância, com a criação do Tribunal Federal de Recursos. A primeira instância só voltou a ter previsão constitucional quase 20 anos depois. A Constituição de 46 foi muito importante, porque foi uma Constituição democrática, que infelizmente depois, a partir de 67, 69, teve um maior fechamento, mas ela inaugurou, inclusive, dentre outros, o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. O que significa isso? Que todos têm o direito a acessar o Poder Judiciário. E na Constituição de 46 isso foi estabelecido como um direito individual. O Constituinte de 88 abriu mão do TFR e, no lugar dele, optou pela criação dos Tribunais Regionais Federais. A partir da Constituição de 88, houve o processo de regionalização da Justiça Federal. Então, no lugar de um Tribunal Regional Federal que tinha sede em Brasília, que tinha jurisdição sobre todos os estados brasileiros, o país foi dividido em 5 regiões, né? E para cada região foi criado um Tribunal Regional Federal. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição que se dirige efetivamente a colocar a Justiça Federal no relevo que a Justiça merece. E hoje, a partir da Constituição de 88, a Justiça Federal, que era constituída de juízes de primeiro grau e um único Tribunal Federal de Recursos, embora tivesse a previsão da criação de mais 2 tribunais que nunca foram criados, hoje ela é constituída de 5 tribunais e com mais 4 pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, numa ação de controle de constitucionalidade. As competências dos 5 TRFs instalados no país estão no artigo 108. Eles têm a função de processar e julgar, por exemplo, os habeas corpus, quando a autoridade coautora for um magistrado federal, os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de um juiz federal. Estamos ainda em processo de amadurecimento. Muitos desses direitos têm de ser, ainda podem ser interpretados de outra maneira, mas seguramente temos hoje um rol de direitos fundamentais que poucos países do mundo podem dizer que tenham igual. E quem é a Justiça Federal hoje, 30 anos depois da promulgação da Carta Magna? A justiça se tornou mais acessível à população de uma maneira geral, porque o cidadão, né, o contribuinte, aquele que depende de um benefício previdenciário, ele no passado tinha que se dirigir até uma capital ou até uma cidade maior para poder ingressar com uma ação judicial, para poder pedir a tutela judicional. Hoje não, hoje nós temos já essa realidade, porque a justiça acabou indo até os rincões mais distantes do país e prestando esse serviço judicional. Isso está diretamente relacionado com a mudança de perfil que a Justiça Federal passou a ter com a constitucionalização do modelo de Justiça Federal, com as suas divisões em regiões e com essa autonomia que foi consagrada também a cada Tribunal Regional Federal. Daqui a pouco, o que mudou no Brasil desde a promulgação da Constituição de 1988 e mais emendas à Constituição, Justiça Federal, direitos e garantias fundamentais. O que diz a Carta Magna com relação a esses assuntos? Nós voltamos em instantes.
Nesses 30 anos, desde a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil mudou muito. Tivemos 7 presidentes da República, vários planos econômicos, diversas moedas como o cruzeiro e o cruzado, até chegarmos ao Plano Real, crises com alta de inflação, privatizações, entre outros acontecimentos que marcaram a história do país. Para que alguma mudança na Carta Magna ocorra, é necessário que seja aprovada pelo Congresso Nacional uma emenda à Constituição. Mudanças relativas à Justiça Federal também precisam ser aprovadas por meio de emendas. E o importante mesmo é que os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos sejam sempre respeitados. Acompanhe. A Constituição Federal também ela vai definir de uma maneira ampla quais são os objetivos do Estado brasileiro, aqueles valores que o Estado vai consagrar, a questão da dignidade da pessoa humana e outros valores importantes, a questão da democracia, valores que o Estado, na implementação, tem que observar, a partir daquilo que esteja definido no seu texto fundamental, que é a Constituição Federal. De 88 para cá, são 30 anos. 3 décadas de muitos fatos e mudanças. Depois da Assembleia Constituinte, já houve 7 presidentes. 2 deles sofreram impeachment. O país enfrentou inflação desenfreada, passou por vários planos econômicos e ganhou moeda nova. Vivenciou privatizações. A Constituição, que nasceu há 30 anos, amadurece em um novo cenário. A Constituição de 5 de outubro de 1988 inaugurou no Brasil uma nova realidade, um compromisso muito firme do Estado brasileiro com o regime democrático de direito e, assim, tem repercussão enorme no dia a dia, na vida das pessoas, de todos os brasileiros. As pessoas dialogam de igual para igual, como deve ser, e isso tem de ser feito no ambiente de paz social, de harmonia e de avanços sociais importantes, como tem sido obtido pela sociedade brasileira ao longo desses 30 anos de aplicação da Carta de 1988. As mudanças não param, por isso, às vezes, alterar a Constituição é necessário. Isso acontece por meio das propostas de emenda à Constituição, as famosas PECs. A Constituição ela representa um processo de transformação da sociedade e essa evolução, essa modificação, essa mutação da Constituição, ela vai sendo feita de acordo também com a própria evolução e modo de vida da sociedade brasileira. Uma Constituição ela não é um texto sagrado. Ela tem que ser estável, mas ela não pode ser estática. Então, você ter emendas que corrijam o texto constitucional, que modifiquem a sua, digamos, o seu impacto, não é necessariamente uma coisa ruim. Mas que fique claro, a tramitação de uma PEC no Congresso Nacional não é simples. Na Câmara dos Deputados, depois de apresentada, a PEC passa por análise na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. É lá que os parlamentares verificam se há legalidade e técnica legislativa no texto. Se estiver tudo ok, uma comissão especial vai verificar o conteúdo. Depois, entra em votação no plenário. São necessários 2 turnos de votação e pelo menos 308 votos. Aprovada, ela segue para o Senado Federal. Qual é a razão disso? A razão é que se parte do pressuposto que mudar a Constituição não é que nem mudar uma lei. Nós temos que proteger a Constituição de maiorias simples, maiorias isoladas, maiorias que não estão comprometidas com o próprio texto constitucional. Então, a ideia é de que é necessário um consenso maior das forças políticas para modificar a Constituição. Por isso que ela tem um quórum e um procedimento diferenciado. Inclusive, há textos em tramitação no Congresso Nacional de interesse da Justiça Federal que, se aprovados, podem resultar em mudança constitucional. Além do modelo de interpretação que o Supremo Tribunal Federal faz, né, de maneira precípua, de definir os contornos do Estado, definir os limites do Estado a partir do que a Constituição estabelece, por vezes também se faz necessário que o próprio poder constituinte derivado, por meio do seu poder legislativo, atualize essa Constituição, traga discussões que a tornem
dentro da realidade, do momento atual, um documento que reflita exatamente aquele anseio da sociedade. A Constituição Cidadã tem como fundamentos a cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Do ponto de vista político, ela, apesar de todos os pesares, ela nos vem assegurando o mais longo período de estabilidade institucional desde a República. E isso não é pouco. Há quem afirme que a soberania da Constituição de 88 se dá principalmente por conta da garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Na promulgação da Constituição, Ulisses Guimarães disse: estamos promulgando a Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Porque ela dá resposta a todos os temas que a sociedade necessita, a partir das nossas garantias individuais e coletivas, a partir dos direitos sociais, econômicos, políticos e também previdenciários. É uma Constituição que dá resposta a todos os temas relevantes da sociedade brasileira, principalmente no capítulo referente à dignidade da pessoa humana e que todos somos iguais e merecemos um tratamento isonômico por parte maior que a nossa Constituição. A Lei Maior do Brasil afirma que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Essa Constituição tem um mérito que nós não podemos tirar. Ela propiciou o maior período de estabilidade democrática que esse país já teve. Portanto, ela atendeu o seu maior propósito, garantir uma democracia. Nós precisamos, evidentemente, contemplá-la com o olhar do presente e perceber que o mais importante é que a sociedade sinta a Constituição como sua, que tem uma relação de pertinência com a Carta Magna. É neste cenário de constantes mudanças econômicas e sociais que a nossa Constituição reforça as garantias, ganha aprimoramento e mostra que num país de diferentes raças, crenças e posicionamentos políticos, todos devem ser iguais. A Constituição é que lhe garante total respeito à dignidade como pessoa. É a Constituição que garante que ela, pessoa, o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, não deve obediência a nenhuma autoridade. Todos nós devemos obediência à Constituição. A Constituição permite um país igual, um país que respeite as diferenças. É um país de pessoas que têm os mesmos direitos, mas que se respeite todas as diferenças. Essa é a grande importância da Constituição. O que nós temos que buscar é exatamente a harmonia, é respeitar. As visões de mundo são possíveis, são diferentes, mas dentro de uma regra democrática, de uma estabilidade institucional, essas diferenças devem e têm que conviver no sentido de permitir com que isso a própria sociedade evolua. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.